A utilização de imagens de referência no SolidWorks é de facto um processo bastante simples. Interessa ter, obviamente, a imagem que pretendem utilizar para produzir o vosso modelo. Isto é uma imagem normalíssima, tanto pode ser um esboço, como este que está a ser feito, como também pode ser uma fotografia ou outra imagem qualquer. Interessa é saber como é que a colocam dentro do software. Ok? Pronto, ela é colocada dentro de um sketch. Esse sketch tipicamente não irá ser usado em nenhuma operação para que a imagem não seja absorvida por essa operação, ou seja, é uma imagem que vai ficar ali permanentemente e para que o modelo inclusivamente possa ser aferido e controlado ao longo do desenvolvimento do modelo. Por isso e por essa razão não a apaguem, ok? Pronto, é uma imagem que fica, podem escondê-la quando ela deixar de ser necessária, mas apagar não, devem manter a imagem de referência. Como é que nós colocamos a imagem de referência no SolidWorks? O processo de facto é muito simples. Abrem um sketch, escolhem um plano. O plano que vão escolher deve ser aquele que a imagem de referência irá representar. Tipicamente a imagem de referência pode ser uma projeção ortogonal, uma fotografia de frente. Se utilizarem a fotografia de frente, utilizem o plano de frente. Se utilizarem a fotografia de topo, utilizem o plano de topo para que depois exista uma correspondência entre os diferentes elementos. Outra situação é que as imagens, a ser mais do que uma, neste caso vamos começar por uma imagem só, sendo mais do que uma imagem, então aí as imagens de referência devem ter um alinhamento e de facto devem ser mesmo projeções e projeções ortogonais. Porquê? Porque deve existir correspondência entre os diferentes elementos, não é? Ou seja, se vamos imaginar que se trata de um automóvel, o para-choques do automóvel na vista de topo deve coincidir com o para-choques precisamente na vista frontal e por aí fora. Não convém que exista deformação em termos das diferentes imagens. Pode acontecer que quando se está, sobretudo nos objetos que são fotografados, acontece que existem distorções na imagem e por vezes pode existir a necessidade de esticar ou encolher a imagem, deformando-a fora do rácio típico da imagem. Mas isso também pode ser ajustado num programa de edição de imagem, mas também pode ser feito de uma forma muito simples aqui no SolidWorks. Então eu vou colocar uma imagem de referência. Vamos então abrir um sketch no plano frontal, porque a minha imagem é uma imagem que representa o objeto frontal. Depois podem ir aqui, podem procurar Tools, Sketch Tools e vão encontrar ali embaixo Sketch Picture, ou então, se preferirem, digitem aqui no Search Command, cá em cima no topo, Picture, e provavelmente irá aparecer exatamente Sketch Picture, aparece logo ali a opção. Depois de terem a imagem, o que vamos fazer será então abrir uma imagem de procurar a pasta onde ela se encontra. Neste caso, ela estará aqui. E quando a imagem abre, ela é uma imagem, não é? Ou seja, ela não tem, a imagem não tem informação relativamente à dimensão do objeto. E é a primeira coisa que vocês devem fazer no SolidWorks é que a vossa imagem representa a dimensão real do objeto. Ok? Ou seja, a imagem tem que ser, a escala tem que ser alterada de tal modo que represente a realidade do objeto. Existem duas formas de fazer isto. A forma semiautomática, que é que neste momento se encontra ativa. Se vocês repararem aqui nas propriedades deste comando, nós temos uma opção que diz Enable Scale Tool. Pronto, e essa ferramenta está neste momento ativa. E o que é isso do Scale Tool? É esta linha que aqui se encontra. E eu posso orientá-la de modo a que ela fique alinhada de acordo com aquela dimensão que eu conheço. Vamos imaginar que relativamente a este objeto eu até sei a altura. Okay. E ao fazer isto também estou a alinhar de certo modo o objeto, ou seja, vamos supor que eu ponho isto assim, a imagem irá também tender a mudar de posição, mas vamos fazer com que ela fique mais ou menos assim, não é? Temos aqui os dois eixos, apesar que, lá está, é um esboço, não é total confiança. E 730mm, claro que isto não vai ter 730mm, terá aqui a 200, 250mm, talvez, se calhar nem 200mm, vamos considerar 200mm. Pronto, a imagem neste momento terá sido redimensionada, vamos depois verificar. A próxima fase será eventualmente colocar a imagem em cima da origem do sistema para que
vocês comecem a pensar na forma como ela vai ser construída, não é? Porque isto vai ser, prevê-se que seja construído através, por exemplo, de um loft. Eu vou precisar dali daquela elipse que eu já tive cuidado de desenhar, não é? Temos ali uma secção transversal na base que é elíptica e depois temos uma outra secção transversal no topo que é circular. Eu podia pôr a origem tanto aqui como lá em cima, tanto daria, se calhar até não seria má ideia pôr lá em cima, mas vamos deixar assim. Pronto, tendo isto, já agora podemos explorar aqui algumas destas situações. Permite mexer a imagem em X, aqui em baixo vocês podem mexer a imagem em Y. Aqui é possível rodar a imagem, isto é bastante útil. Quando vocês estão a importar fotografias, por vezes a fotografia não aparece com a orientação correta, não é? Podemos alinhar um bocadinho. Isto vai-vos permitir ajustar tanto a largura como a altura, mas se tiverem a ferramenta Scale ativa, ele vai fazer com que a imagem aumente por todo. Ou seja, aquela situação que vocês veem ali em baixo, onde diz Enable Scale Tool, em baixo tem uma opção que diz Lock Aspect Ratio. Se porventura vocês tiverem a ferramenta de escalonamento ativa, esta opção está grayed out, ou seja, não está disponível, por isso selecionem, desativem a opção de escalonamento e agora já podem alterar a escala de forma não proporcional. Ou seja, agora vamos lá desativar esta opção, senão não vamos conseguir fazer o que pretende, mas já conseguem fazer isto. Ok? Isto também é algo que tipicamente se faz, ok? A imagem, a não ser que seja uma imagem muito processada, que eventualmente seja importada de um programa de CAD, em que as projeções de facto estão muito certas, né? Mas numa fotografia, num esboço, esta situação habitualmente é necessária. Aliás, nós aqui nada nos garante que teremos uma circunferência, nada nos garante que aqui a elipse sequer esteja correta. Uma coisa que eu quero experimentar antes mesmo de explicar aqui esta zona é de verificar de facto se a imagem ficou com a dimensão que pretende, e já agora mostro como é que podem alterar a dimensão de outro modo, sem ser com a ferramenta de escalonamento automático. Podem fazer, por exemplo, uma linha de construção com a dimensão que pretendem, ok? Neste caso eu queria uma linha com 200 mm e já reparei que a imagem ficou com o escalonamento correto. Então fazem 200. Esta é a vossa referência neste momento. Vamos imaginar que os 200 na realidade era até ali aquele topo. Vamos imaginar essa situação. Clicam 2 vezes na imagem. Vamos ver se o Lock Aspect Ratio está ativa ou não. Eu podia querer espalmar a imagem. Okay? Vamos lá ver se eu consigo acertar ali naquele nó. Nem sempre é fácil. Ok, pronto, e agora sim temos aqui a imagem com os tais 200, vamos fazer a mesma coisa aqui em baixo, assim, pronto, vamos imaginar que era isto, tanto dá, não faz diferença, não é? Porque isto é apenas para vos mostrar como é que funciona. Repararem e voltei outra vez a entrar dentro das opções da imagem, clicando na imagem 2 vezes, dado que estamos no interior do sketch. Uma coisa que devem fazer será tornar a imagem ligeiramente transparente. É importante que o façam, porque caso contrário, e se existirem outras imagens por trás, o que vai acontecer é que vão deixar de haver, não é? Porque o fundo é branco, a não ser que transportem para aqui um PNG e esse PNG tem um fundo transparente e aí não há problema. Ok? Pronto, vamos fazer como estava previsto. Há aqui este User Defined, em que vocês podem dizer ao software qual é a cor que vai fazer de Alpha Channel. Neste caso vocês podem selecionar este branco, em que depois podem ajustar a tolerância da vossa seleção para ser mais ou menos transparente. Pronto, um processo que existe noutros softwares, é um processo comum. Eu gosto de fazer a transparência por todo, dado que se trata de um processo mais simples. Muito bem, a próxima fase, eventualmente passar isto para um fundo branco. Ok, muito bem, e temos aqui a nossa imagem. Feito isto, terminem o sketch e não usem este sketch para mais nenhuma operação. Vamos reservá-lo e para fazer isso, a primeira coisa que irei fazer será alterar o nome do sketch. Vamos chamar referência frontal. E se existirem mais referências, porque podem existir, o ideal é até colocá-las dentro de uma pasta, se quiserem. Se eventualmente tiverem com receio de consumir este sketch por alguma razão, e quando eu digo consumir, eu refiro-me concretamente a esta situação. Eu vou entrar dentro do sketch para vocês perceberem aquilo a que me refiro. Ok, vocês fizeram uma circunferência, já estavam a começar a elaborar o modelo, fizeram uma extrusão, né, para construir o modelo. Vamos imaginar que o modelo tinha isto.
E o que é que acontece? Lá se foi a referência. A referência não desapareceu, mas quem eventualmente for verificar se está tudo bem vai ter dificuldade em encontrá-la, porque por acaso está logo na primeira operação, mas podia não estar. Podia estar na terceira, na quarta, na 11ª e depois encontrá-la pode não ser fácil. Ela de facto está aqui dentro. Okay? Pronto, vou apagar. E então, para que esta situação não aconteça, porque acontece com bastante frequência, ou seja, a pessoa utilizar o sketch de referência sem querer. Porquê? Porque ele de facto tem elementos interessantes e que nos ajudam a desenvolver o nosso modelo, o nosso produto. O que eu sugiro, e vamos imaginar que existe aqui uma outra referência, okay? Vamos construir aqui qualquer coisa, vamos colocar um elemento qualquer, pode ser uma linha destas. Se não colocar nada ele vai fechar o sketch e não vai criar sketch nenhum. Ok, temos 2 sketches e supostamente este será a referência de topo. Agora o que é que eu posso fazer? Seleciono os 2 elementos, tecla direita do rato e faço add to new folder. E então criamos aqui uma pasta que terá as nossas referências. Ok? Pronto, e assim fica organizado e não acontecer, perdão, não acontecerá que os sketches eventualmente possam ser consumidos por uma operação. Ok, a imagem de referência foi colocada. Como disse, existindo mais referências, vamos fazer outros exemplos que eventualmente terão mais referências, mas existindo mais referências, agora era uma questão de colocar essas referências noutros planos.